Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a nossa estratégia no ativo Small 11, né? Na verdade, é uma estratégia ali basicamente de venda coberta e venda de put, né? Estou fazendo as duas ali ao mesmo tempo, tenho uma quantidade do ativo, vou fazendo venda de call e tenho um pouco de dinheiro em renda fixa e vou fazendo a venda de put, né? Essa estratégia lá no início ela foi mais ali, começou como a roda, né? A The Wheel, e depois acabou que eu fui deixando ter ativo, sempre ter, né, o ativo Small 11 em carteira para fazer a venda coberta, mas também sempre tem um pouco ali de dinheiro em renda fixa para poder fazer venda de put, né? Aí a gente percebe aqui que o ativo teve aí umas quedas, né? Caiu bastante aqui depois dessas regiões de topo. Então, querendo ou não, isso atrapalha a gente, né? Fazer a venda de call. E aí eu vou falar nesse vídeo aqui como que eu encerrei a operação do mês de junho e também vou mostrar o que que eu fiz aqui, né, para abrir a nova operação com venda de call, já que meu preço médio está lá em cima, né, por volta dos R$ 121 e alguma coisa. Então, primeiro eu vou falar logo aqui, né, como que eu encerrei. Vou tentar ser mais breve aqui no vídeo. As operações do mês de junho, né? A, a call eu encerrei ali só mesmo para fechar, né? Não deixar aberto. Eu encerrei essas operações no dia 16 e recomprei essa call aqui por 2 centavos, né? Na verdade, eu tenho até que colocar mais um campo aqui, né? Que aqui fala a data, né? Que encerrou e qual o lucro, mas acaba que não tem aqui o valor aí das taxas, emolumentos, né? E o valor que eu paguei, né, por aquela call que eu estava vendido. Então eu encerrei, então tive 66 centavos de lucro, né? Eu estava com um strike vendido lá no 120, né? Ou seja, meu preço médio no ativo é 121, acabei vendendo um pouco ali abaixo, mas como estava longe, né? E ao mesmo tempo tentando buscar algum prêmio ali que compensasse a operação. Na put foi a mesma coisa, eu também encerrei com lucro. Porém, como o ativo caiu, né? Quando eu fiz essa venda, eu acho que o ativo estava ali por volta de 108, 109, então ele veio e caiu. No dia que eu encerrei, o ativo estava aqui por volta de 106, né? O dia 16, isso, ele estava aqui entre uns R$ 106, querendo ir para os 105, né? Então a put estava sendo mais pressionada. Mesmo assim, ainda deu lucro, né? Eu consegui recomprar essa put aqui por 44 centavos, né? E com isso, ainda deu um lucro aí de 9,57, né? Aí, quando a gente olha aqui nesses dois prêmios, então, o 9,57 da put e o 15,41 aqui dessas calls, a gente teve aí um lucro de 24,98. E aí eu fui olhar aqui, né, qual seria a taxa, né, que eu consegui então no mês de junho pelo capital que está envolvido aí nas operações. Então o que a gente tem é que quando a gente olha em portfólio, eu tenho aqui 2.914, né, e 69 que foram colocados aí no Small 11. Nesse momento eles estão performando pior aí, tá perdendo dinheiro, e tem um valor aqui em renda fixa. Só que aí eu não coloquei aqui na planilha, né? Como eu não estou arriscando todo o valor da renda fixa, né? Coloquei aqui o caixa, o Small 11, né? 2.914, eu fiz venda coberta sobre ele todo. E eu arrisquei R$ 1.050, né? Que eu tinha vendido 10 puts ali do Strike 105. Então, um total de 3.964. Então, quando eu pego esse prêmio aqui e divido por esse valor que estava alocado aí nas operações, chega aqui que deu aí então um valor de 0,63%, né? Então, quando o papel aí não ajuda muito, né? Quando sai do nosso controle, a gente não tem como controlar isso, aonde o papel vai ficar, a gente acaba diminuindo bem esse prêmio. Claro que aqui tem outro um detalhe, né? Porque essa renda fixa, uma renda fixa está alta, ela dá aí pelo menos 1% ao mês, né? Então a gente poderia até adicionar aqui 1%.
Então, o que acontece, né? É, eu tenho o ativo Small 11, é diferente de uma ação que poderia estar me pagando dividendos também. Na verdade, são small caps, então elas pagam menos dividendos, por mais que seja reinvestido ali no ETF. Mas eu consegui ainda uma taxa aqui de 0,63 e ainda teria aí uma renda da parte de renda fixa, né? Que é o que a gente vê aqui que está acontecendo, né? A renda fixa aqui, aos poucos ela vai aumentando o valor, né? Então ela tem um lucro ali. Então, quando eu consigo fazer essa venda de put ali e não ser exercido, eu estou fazendo um incremento dessa renda que a própria renda fixa já me dá, né? Esse valor está em 11,71 porque essa operação já tem bastante tempo, né? Eu comecei ela lá em junho ou julho do ano passado, tá? Tem todos os vídeos aí lá desde quando começou. Então, para agosto, né? Para agosto não, para o próximo vencimento, eu acabei já dando spoiler, né? O que eu fiz? Quando eu encerrei a do mês de junho, eu poderia fazer ali a para o mês de julho, né? Só que eu tinha que pensar o seguinte, né? O ativo estava aqui, né? No dia que eu estava fazendo, estava aqui no centro por volta de 106. Meu preço médio no ativo está lá no 121, né? Então é algo que a gente deve considerar na hora de fazer uma venda coberta. E poderia fazer, né? Realmente fiz a venda de put. Para fazer venda de put aqui nessa região, tava ok, né? Eu conseguiria bons prêmios aqui, vendendo Strike 104, o próprio 105, né? Teria um bom prêmio para o mês de julho. Mas para eu fazer a venda dessa call lá em cima, o prêmio não estava legal. Estava dando ali uns 30 e poucos centavos, né? 38 centavos, por aí. Então, o que eu acabei fazendo, né? Quando eu olhei lá o vencimento de agosto, eu vi que tinha um prêmio melhor ali para a call, né? E acabei fazendo a venda no strike 121, mais próximo ali do meu preço médio no ativo, né? Então, por mais que seja uma venda que eu vou ficar mais tempo exposto, né, a esse contrato, vamos chamar assim, não teria tanto problema em ser exercido, porque aí quando eu juntar o strike mais o prêmio que eu recebi, é uma venda que fica acima do meu preço médio. Então não seria um problema eu ser exercido caso o ativo dispare, suba, né? Faça igual que já fez outras vezes aí e passe lá do meu strike. E ao mesmo tempo eu vendi também uma put, poderia até ter vendido para o mês de julho, mas preferi deixar as duas com o mesmo vencimento, né? No Strike 105, que também me deu um bom prêmio, tá? Aí o que a gente tem aqui, né? Que eu vendi, então, foi a call lá que vence 21 de agosto, no Strike 121, e recebi 1,16, né, por essa venda de call. E vendi uma put, né, pro mês de agosto também, na quantidade de 10, né, não quis aumentar muito ali, apesar de ter um pouco aqui mais de renda fixa, não quis colocar toda a renda fixa numa operação só. E vendi essas puts aqui por 3,15, né? Porque ela estava bem ali mais próximo do dinheiro. Então o que acontece aí agora? É uma operação que tem mais tempo, né? Para o ativo andar. O ideal é que ele fique, né? Ele fique aqui nesse meio, né? Se ele ficar aqui, subir um pouco e ficar por aqui, essa call que eu vendi vai virar pó e eu vou conseguir vender a call para o mês de setembro, né? Mas até aqui acima do meu preço médio e recebendo um prêmio melhor. E ao mesmo tempo essa put vira pó, né? Então eu só recebo aquele prêmio e continuo com o meu dinheiro na renda fixa. Querendo ou não, a renda fixa também está remunerando bem, né? Então eu não preciso ter assim tanta pressa em ser exercido, né? Eu já tenho uma certa quantidade ali de small, né? Claro que isso aqui é uma carteira bem pequena. Na verdade, isso aqui é um percentual da minha carteira que eu quis deixar aqui de forma pública para que as pessoas entendam, né, como que é feito a venda coberta e como que é feita a venda de put. E aqui também mostrando, né,
o que acontece, né? Então, o ativo aqui, a gente consegue, é um laboratório aqui em que você consegue ver tudo o que acontece no mercado, né? Já teve em outros vídeos aí que foi exercido na call, teve vídeos aí que o ativo, a gente foi exercido na put, e aqui agora tá essa situação, né? O ativo aqui ele estava mais próximo do preço médio que eu tinha no ativo, e agora aqui ele está bem mais longe, e mesmo assim a gente está conseguindo ainda fazer a venda de call, né? Então acho interessante, acho válido por isso, né? É uma forma aí de a gente ver todas essas questões, tá? Da venda de call e de put, né? Como que você tem que ir aí meio que gerenciando, né? Para não gastar o dinheiro que está alocado em renda fixa todo em um tiro, né? Eu tinha vendido 10, fui exercido num preço bem mais alto, e agora estou tentando vender uma put ali num preço mais baixo que, se eu for exercido, né, consiga também trazer um pouco o preço médio aqui do ativo, né, do Small 11 para baixo. E aí a gente tem que lembrar também, né, enquanto eu vou vendendo essas calls, apesar de eu não ficar lançando aqui, né, no preço médio, mas essas calls que eu vou vendendo também vai diminuindo esse preço médio, né, aqui. Não é questão de o que é lançado na Receita Federal, mas vai te dando ali um certo alívio, né, no preço de compra que você teve, né? Você está recebendo esse prêmio. E muitas vezes, quando é um ativo que paga dividendos ali, ou uma ação, muitas vezes isso aí acelera mais, né? Eu acho que eu já mostrei aqui, né, outro aplicativo que eu uso ali, que ele calcula, né? Depois eu vou até ver se eu consigo colocar isso aqui, né? Com a forma de comparar o preço médio que realmente a gente pagou e o preço médio que vai baixando, né? Quando você vai fazendo essas operações com opções, né? Então o vídeo de hoje era esse. Provavelmente o mês de julho eu não vou fazer nenhum vídeo, né, sobre essa operação, porque provavelmente, a não ser que dê algum um movimento ali que eu consiga fazer, né, antecipar essa operação para o mês de julho, provavelmente em julho a gente não vai fazer, tá? Espero que tenha gostado e até o próximo.